Deus preparou ali, nós temos uma chacrinha ali na região de Cotia, e ali dentro tem um rio, irmãos, e dentro daquele rio Deus já chamou mais de 3.000 almas naquele lugar. E eu agradeço a Deus, irmãos, que um dia ali, eu morava debaixo de um bar ali em Carapicuíba, no meu casamento, e quando eu passava, irmãos, para chegar na minha casa, que eu morava assim num porão, em cima tinha aquele bar, irmãos, mas eu me dava bem com todas aquelas pessoas que ali frequentavam. Quando eu chegava do meu trabalho, alguém já me chamava ali, vem cá, eu fiz um prato diferente, vê se o tempero tá bom. Às vezes a minha esposa até brigava comigo, porque eu ficava ali um pouquinho, para não desprezar uma alma, irmãos. Mas um dia, irmãos, ali tinha um moço, o nome dele era Rogério, e esse moço, irmãos, ele era envolvido, assim, ele trabalhava na Vivo, na concessionária Vivo, e um dia, irmãos, ali começou a bater uma depressão muito forte naquele moço. Ele começou a usar muita droga, irmãos, e a conta que tinha naquele bar, ele bebia muito também, e a conta que ele tinha naquele bar, irmãos, da bebida, ele marcava, era muito alta, e aquele Rogério, irmãos, tinha os seus cabelos tudo enrolado, igual do mundo assim, e eu entrei um dia ali, irmãos, vi a situação daquele Rogério, ele já estava afastado da empresa, já tinha sido internado em um hospital de manicômio para tratamento, já fazia 2 anos que ele estava encostado no INSS ali, e um dia o Senhor me visitou dentro daquele lugar, irmãos. Eu cheguei perto daquele Rogério e fiz um convite para ele. Eu falei: Rogério, vamos comigo na congregação um dia, vamos ouvir a palavra de Deus. E ele olhou para mim com um olhar triste, irmãos, e virou para mim assim, naquela situação dele, ele falou: olha, Renato, eu não posso ir na tua igreja. Eu falei: por que você não pode ir? Porque eu já fui em várias igrejas, e todas as igrejas que eu fui, alguma coisa forte me pega, me dá uma coisa diferente, e ali eu não consigo ver mais nada, ali o banco já não está mais perto de mim, eu vejo um monte de gente me segurando, e ali, irmãos, eu fiquei ali um pouco apreensivo, mas Deus visitou a minha alma, e o Senhor falou para mim: fala para ele que aonde eu estou, só se manifesta aquilo que eu permito, convida ele para ir na minha casa. Irmãos, passou uma semana, ali o Senhor nos deu a graça de voltar a falar com o Rogério, que ele estava sempre ali, e aí ele virou para mim e falou assim: olha, Renato, eu vou com você na igreja, só que eu não me responsabilizo por aquilo que pode acontecer ali. E ali, irmãos, ali o nosso coração se alegrou com aquele convite de ele ir. Quando foi no domingo, nós pegamos o Rogério lá na nossa região em Carapicuíba, fomos congregar ali no sítio, que a Irmandade deve conhecer, fomos congregar, vou falar o nome, irmão, no sítio Salzedas, ali na região de Santo Amaro, e ali entrei com aquele moço ali, irmãos, fiquei sentado no segundo banco aqui da congregação, ele sentou como os servos de Deus estão aqui, bem próximo, uma igreja não muito grande, e ali, irmãos, não contei nada para o servo de Deus, só fiquei observando, quando de repente, irmãos, ali Deus foi abençoando, ele é um culto muito abençoado, e ali, de repente, Deus tomou o servo de Deus que estava atendendo aquele culto, na hora da palavra, irmãos, e ele começou a pregar para a igreja. Num determinado momento, irmão, ele não conteve a presença de Deus, com a comunhão que estava a igreja, ele virou para aquele moço chamado Rogério, encostou do lado do púlpito, irmãos, e começou a pregar a vida daquele moço, desde a sua meninice, irmãos, e aquele que ia pular, que ia quebrar. Quando eu olhei para os olhos dele, irmãos, as lágrimas começou a descer nos olhos do Rogério, irmãos, e ali Deus visitou grandemente a alma dele, e quando ele terminou de pregar, aquele servo de Deus, ele virou para a igreja e falou: e para você crer, moço, que é Deus que fala contigo, a tua mãe era uma serva de Deus da congregação cristã no Brasil, e hoje as tuas orações da tua mãe foram ouvidas neste lugar. Igreja, quando terminou, eu vi aquele moço se desfalecer nas lágrimas. Quando terminou aquele culto, irmãos, já não dava mais para entender quem era aquele moço. Na segunda-feira, irmãos, ele já estava com o cabelo cortado, ele já estava com as vestes diferentes, voltou no médico, recebeu alta, voltou a trabalhar na Vivo, e o nome de Deus está sendo glorificado. São muitas obras, irmão, mas muitas obras. Mas Deus trouxe uma obra, irmão, uma obra simples, mas uma obra que só Deus pode fazer. Dentro da nossa comum, irmãos, um dia veio congregar com nós um amigo de profissão, advogado, muito conhecido ali dentro da nossa região. O nome dele era Dr. Viana. Deus recolheu ele por esses dias. E sentado no segundo banco da congregação, irmão, servo de Deus atendendo o culto, espero que ele lembre, né? E quando de repente, irmãos, era o terceiro culto que aquele homem participava no meio desse povo, ele estava
estava bem empolgado, que ele dizia que ele era da tribo de Benjamim, que ele era um judeu messiânico e cria na profecia vinda da parte de Jesus Cristo. E ali sentado, irmãos, aquele homem prestando muita atenção no culto, e quando de repente, irmãos, se estendeu um pouquinho o culto naquela noite, teve uns testemunhos diferentes, Deus visitou bastante a irmandade, e quando terminou, irmão, aquele testemunho, ele olhou para mim e ele perguntou assim: olha, Renato, hoje não vai ter a palavra? E ali na comunhão, irmãos, eu falei: vai ter a palavra sim, doutor Viana, vai ser logo depois desse hino, o servo de Deus atendendo o culto. Quando eu terminei de falar com ele, Deus falou para mim: fala para ele que eu já te revelei a palavra, fala para ele qual vai ser a palavra que vai ser pregada hoje. O Senhor me visitou, irmãos, eu falei para ele: doutor Viana, pode pegar a tua Bíblia, hoje Deus já me revelou qual vai ser a palavra, capítulo 6 de Jó, mas vai ler somente um versículo, vai ser só o versículo 8, e ali, irmãos, quando eu terminei, Deus deu a graça de falar aquilo para aquele homem, minhas pernas já começou a tremer, mas a confiança em Deus, irmãos, é aquilo que nos permanece nesse caminho, é o caminho da fé, irmãos. E aquele homem com a Bíblia toda amarrotada de tanto ler a Bíblia, todo dia ele fazia um culto na casa dele, da forma dele, ele abriu aquela Bíblia, irmãos, ficou com a Bíblia aberta, capítulo 6 de Jó, e ali ele ficou esperando, irmãos, e eu na comunhão, terminou de cantar o hino, o servo de Deus na presidência, e ali, irmãos, Deus não trazia a palavra para o nosso irmão Paulo, quando de repente, irmãos, no meio dos músicos, levantou um servo de Deus com a cabeça baixa, pediu licença, subiu no púlpito, e ali ele contou, irmãos, que ele era cooperador ali em Carapicuíba, e que ele não tinha vindo para ler uma palavra ou para pregar, que a necessidade dele era muito grande, mas naquele dia, irmãos, ele não resistiu ao Espírito de Deus, e ele contou em cima desse púlpito: vamos ler a palavra de Deus que Deus tem nos revelado, capítulo 6 de Jó, somente o versículo 8. Irmãos, ali foi uma festa gloriosa. Esse servo de Deus também já dorme no Senhor. Deus recolheu ele de uma maneira muito difícil. Agradeço a Deus por esta força, e só o nome do nosso Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Minha mãe, ela é de uma denominação religiosa há 60 anos. Para mandarem ter uma noção, ela já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 60 vezes. Eu agradeço a Deus. Quando o Senhor me chamou, ela pediu que o meu irmão viesse até São Paulo. Segundo ela, tinha tido uma visão, eu passava por uma água, e aquela água era cristalina, era muito bonita. O meu irmão veio, eu estava chegando no Brás, isso foi no ano de 1980, e cheguei de cabeça molhada. Quando ele me contou, ele olhou para mim: não vai falar que você batizou na congregação? Eu falei: sim, Deus me chamou. Não é que eu batizei, Deus me chamou. Resumindo, irmão, entrou uma guerra, entrou um combate na minha família. Mas agradeço a Deus que fiquei praticamente um ano, irmãos, assim, numa situação difícil, junto com a minha mãe, principalmente. Mas passou-se um belo tempo, irmãos, mais ou menos um ano. Ela me ligou, irmãos, no dia, pedindo que nós orássemos pelo meu pai. Meu pai, naquela época, tinha 50 e poucos anos de idade. 53 anos, eu agradeço a Deus já, porque ela disse ao teu pai: estamos chegando no médico agora, um oncologista, teu pai está com câncer. E ela ficou desesperada. Eu disse: mãe, pode ter uma certeza que hoje eu vou congregar, eu vou buscar a palavra, e que a palavra falar, eu vou falar para a senhora o que vai ser feito. Agradeço a Deus, porque a minha mãe também estava preocupada. E ali, queridos irmãos, agradeço ao Senhor, eu fui congregar, uma congregação, saudoso irmão Francisco Eustáquio, conhecido como irmão Chicão, e agradeço a Deus, irmão, que naquela noite o Senhor tomou o teu servo, falando que ele já dorme no prato do Senhor, e disse assim: a tua mãe te ligou, para você saber que é você, a tua mãe está a 600 quilômetros de São Paulo. E você pode ter uma certeza, teu pai está com câncer. Mas Deus manda te dizer, para você saber que eu vou mostrar que estou na tua vida, e que você é meu filho, que é meu servo, e que eu te amo. Foi 90 dias que teu pai não terá mais câncer. Quando eu cheguei em casa, queria contar para minha mãe, disse para ela, mas fiquei um pouco
tímido. O telefone tocou, não era uma época que tinha celular, o telefone tocou, minha mãe perguntando, como que está? Cadê o Paulo? Onde é que ele está? Eu falei, mãe, estou aqui. Falei com ela, eu agradeço a Deus, irmão. Papai, ele não foi 90 dias, 88 dias, o meu pai não tinha mais câncer, alcançou a idade de 94 anos e 6 meses. Então eu estou aqui dizendo para essa irmandade, Deus opera da forma que Ele quer. Deus faz aquilo que Ele quer. Para entrar, irmãos, na minha família, o respeito para conosco, nós oramos, buscamos a Deus, e o Senhor fez esse grande milagre. Irmãos, hoje a minha mãe está com 94 anos, ela me liga todos os dias e pedindo oração, e nós estamos vendo Deus operar. Agradeço a Deus, irmão, por essa boa preparação de estar aqui com a irmandade, nossos irmãos, nosso irmão Juliano, nosso irmão Renato, também, irmãos, quero agradecer ao Senhor por estar aqui presente. Deus nos deu de nós estarmos em várias nações, estivemos em muitos países, Deus fez muito milagre, tanto na Europa como na América, mas hoje o Senhor não me traz nada, porque certamente o servo de Deus tem obra para contar. Eu agradeço a Deus por muitos lugares que tem passado, irmãos, por outros países, trago saudação e levarei as vossas saudação também para a minha comum congregação, que é a Granja Viana, em Cotia, com a santa paz de Deus. Amém. Oreis a Deus por nós, e nós também, irmãos, oraremos por todos vós. Deus operou muito milagre, junto das minhas filhas, junto do saudoso meu filho, mas hoje o Senhor me fechou. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus dessa santa preparação, estarmos aqui para juntos se alegrar na presença de Deus. Em nome da Irmandade do bairro Pinhal, Capiúva, trago saudação e também desejo levar saudação com a santa paz de Deus. Amém. Em rápidas palavras, uma obra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me deu a graça de ser cooperador de jovens, um ministério muito excelente, onde vivi muitos dias de alegria, foi marcado pela glória de Deus, e que pena que não dá para voltar mais, mas fui muito feliz naquilo que o Senhor me colocou. Louvo e agradeço a Deus que no início do ministério o Senhor colocou a alegria. Encontrei com um moço, encontrei com o pai do moço, e ele falou assim para mim: meu irmão, mora eu, meu cunhado, e os nossos filhos não estão congregando, nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas não estão servindo a Deus. Eu queria que o irmão fosse lá visitar eles, convidar eles para ir na reunião de jovens. Eu falei, não vou. Aí, antes de ir, encontrei com um na rua, ouvindo o som, curtindo a vida do mundo, camiseta de time de futebol, alagador na orelha. Eu falei, glória a Deus, que situação. Mas eu orei a Deus e fui. Cheguei, bati na casa, eles estavam todos dormindo, o culto de jovem era 9h30 da manhã, eu apareci umas 8h15 na casa e falei, eu vou lá, vou acordar eles, vou tratar eles com todo amor, com todo carinho, e vou levar todos para a reunião de jovem, vai ser uma alegria muito grande. Cheguei lá, entrei, o pai recebeu, falou para mim, falei, cadê os meninos? Eu estava tudo aqui dormindo. Eu falei, você dá licença, deixa eu entrar no quarto dele. Entrou. Ele estava lá, todos eles deitados. Cheguei e saudei. Um olhou para mim, virou o rosto, deitou, virou do outro lado. O outro me saudou, falou amém. Eu falei, eu vim convidar vocês para a reunião de jovens. Um já cobriu a cabeça com a coberta, já virou do lado, quis falar. Tinha um primo deles também, ele estava de pé já, cruzou os braços na porta, ficou me olhando, não falou nada. Eu falei, vamos para a reunião de jovem.
E ninguém respondia, hoje não falou. Aí o irmão olhou para mim e fez assim, ó, tenho que fazer, como se estivesse me dizendo. Eu saí de cabeça baixa, e aquilo para mim foi uma guerra. Aquela reunião de jovens foi difícil atender. Aí eu fui falar com Deus, falei, Senhor, por que eu fui lá com tanto amor, tanto carinho, convidar eles para ir para a tua casa, ninguém quis ir. Senhor, não consegui levar ninguém, não consegui trazer ninguém, com muita alegria, olha o que aconteceu, não me deram nem atenção. E eu fui chorando aos pés de Deus e falando. O Senhor falou para mim assim, você não consegue nada, você não faz nada, você não traz ninguém. Aleluia! Você pode convidar, pode fazer o que você quiser, mas você não traz ninguém. Mas se você colocar eu na frente e pedir para mim convidar eles, olha Deus, fica de frente. Aí eu falei, Senhor, glória a Deus, então eu coloco na palma das tuas mãos, convida eles para estar na reunião de jovens, ajuda eu, faz esta obra, eu vou te glorificar. Eu logo agradeço a Deus, que não demorou muito tempo, já nos próximos domingos foi vindo, pouco veio um, veio outro, todos vieram, Deus chamou todos na graça, preparou um casamento para todos, e hoje eu estou aqui glorificando a Deus. Glória a Deus. Deus dá graça de atender o povo. Eu vejo eles na orquestra, tem um que toca o boé, outro toca violino, toca violão, prega, fala em língua. Glória a Deus. Nós estamos aqui glorificando. O que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Glória a Deus, na santa preparação de Deus, todo o ministério mandar, congrega lá conosco, terça, quinta e domingo, e junto nós vamos se alegrar na presença de Deus. É o que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja sempre louvado. Amém.